Olá a todos, olá Mútulo, boa noite Marcos, boa noite a todos, bom dia, dependendo de vocês estejam. Nós temos livre-arbítrio ou é tudo predeterminado? Vamos direto ao tópico de hoje. Como dissemos e sempre dizemos neste curso sobre livre-arbítrio, porque vocês sempre perguntam a cada lição, eu me lembro desde a primeira lição, vocês continuam perguntando como fazemos essa doação, entramos no mundo superior, temos essa revelação do Criador. Todas as perguntas de como começam a partir dessa lição em diante, livre-arbítrio. E livre-arbítrio é o fundamental e mais importante de todos os princípios fundamentais. E, em geral, na Kabbalah, é o mais fundamental dos princípios. E vamos aprender sobre isso hoje. Que os cabalistas, o que aprendemos até hoje, o que os cabalistas nos disseram, todos esses princípios até hoje, por exemplo, o princípio de que tudo na realidade é um desejo, e a satisfação desse desejo, esta é a base de qualquer coisa na realidade. E como percebemos a realidade, que é através dos 5 sentidos, e toda a realidade está dentro de nós, como a natureza tem um plano e uma meta, estes são os princípios mais fundamentais que aprendemos até hoje, e agora começamos com o livre-arbítrio. Você pode dizer que até agora, tudo que aprendemos foi este mecanismo, a forma de olhar as coisas, que simplesmente dizemos, assim que é. Porque os cabalistas nos disseram que assim é. Assim que escreveram as coisas para nós. Assim que prepararam estes mapas. Mas se pegarmos somente esses escritos cabalísticos e tivéssemos este mecanismo que foi escrito para nós e acreditasse que fosse assim, então seríamos como, digamos, como a religião. Ou como tratamos e só acreditaríamos e não conquistaríamos. E nós falamos que a Kabbalah tem a ver com a conquista, a realização da qualidade da doação. A conquista dessa nova realidade do Criador, que é a meta do estudo. Então, é assim que começamos a entrar neste tópico do livre-arbítrio, onde começamos, a partir dessa lição, que este princípio fala da ação que fazemos na Kabbalah. Então o Baal Sulam escreveu todo um artigo sobre isso, e como é um grande tópico, vamos dedicar 2 aulas para ele. E o artigo que o Baal Sulam escreveu é a liberdade, que está no livro em inglês Kabbalah para Estudantes, e vamos entrar direto no artigo. Vocês podem abrir o livro-texto na página 375, artigo A Liberdade do Baal Sulam, e vamos começar com a parte chamada o livre-arbítrio. Então, de novo, página 375, artigo A Liberdade do Baal Sulam. Vamos começar com a seção livre-arbítrio. Então, para entender este conceito sublime, a libertação do anjo da morte, então, rapidamente começando aqui, anjo da morte, quando ele diz isso, ele se refere a algo mencionado antes e é algo que ele vai esclarecer no fim do artigo, então não vamos nos aprofundar nisso. Por enquanto, interprete anjo da morte como desejo de receber. Nossa natureza, então ele fala, quando falamos sobre o conceito da liberdade da nossa natureza, devemos primeiro entender o conceito da liberdade como ele é normalmente entendido por toda a humanidade. É a opinião geral que a liberdade é considerada uma lei natural aplicada a tudo que está vivo. Assim podemos ver que os animais que ficam em cativeiro morrem quando sua liberdade é negada. E este é um testemunho verdadeiro de que a providência não aceita a escravidão de nenhuma criatura. Essa é uma boa razão pela qual a humanidade lutou durante centenas de anos, antes que tenha alcançado certa quantidade de liberdade para o indivíduo. Mesmo assim, ainda permanece confuso o conceito expresso na liberdade e liberdade. Se nos aprofundarmos no âmago dessa palavra, não restará quase nada. Porque antes que você busque a liberdade de alguém, você deve assumir que qualquer indivíduo, em e por si, tem essa qualidade chamada liberdade, ou seja, ele pode atuar segundo sua própria livre escolha, livre-arbítrio. Então, em resumo, o que o Baal Sulam diz aqui? Ele realmente, em toda esta sessão que lemos, ele está levantando essa pergunta. Temos livre-arbítrio? Ele diz que para entender se temos ou não livre-arbítrio, temos que olhar como a humanidade olha este conceito de liberdade. E ele diz aqui que se sabe que é uma lei natural a liberdade aplicada a tudo que está vivo. Então, nós temos essa inclinação natural a pensar que existe a liberdade e querer a liberdade. Se olhar toda a humanidade em toda a sua história, todas as revoluções, guerras que ocorreram, e qualquer resistência
há sempre essa ideia de que há uma situação em que estamos presos em certo sistema, alcançamos o nível onde entendemos que esse sistema não nos trata bem, queremos nos livrar desse sistema, queremos algo novo. Então, é uma revolução que ocorre, certa resistência. Então, há um novo sistema que o substitui, e assim a humanidade se desenvolve nesta busca constante por liberdade. E sempre temos esta busca por liberdade, e lutamos por liberdade, proclamamos liberdade, por isso que ele diz que é considerado uma lei natural, ou seja, que a liberdade deve existir, porque nos esforçamos e lutamos tanto por isso. Ele diz que nós também vemos que os animais que ficam em cativeiro morrem quando sua liberdade é negada. Então vemos na natureza, nos animais também, que eles morrem, ou se você aprisionar um animal por muito tempo, ele vai morrer, e ter todos os tipos de problemas, e lutar para fugir disso. E você pode ver isso se colocar um gato numa jaula. E esse é o testemunho verdadeiro de que a providência, lembre-se que providência é igual à natureza, então um verdadeiro testemunho que a natureza ou a providência não aceita a escravidão de nenhuma criatura. Então, podemos ver em nós mesmos. A escravidão é algo indesejável e liberdade é algo desejável, é inato à nossa natureza. Que sempre, se você tivesse que escolher liberdade e escravidão, você não teria escolha, escolheria a liberdade. É algo desejável para nós e sempre nos dirigimos a isso. E vemos conosco e com os animais. E essa é uma boa razão pela qual a humanidade lutou durante centenas de anos antes que tenha alcançado certa quantidade de liberdade para o indivíduo. Mesmo assim, ainda permanece confuso o conceito expresso na liberdade, na palavra liberdade. Então, se buscamos a liberdade, ainda não é claro o que é liberdade. E todos estes séculos de lutas, brigas, tentando encontrar este conceito chamado liberdade, vemos que até hoje estamos numa situação onde podemos passar por tantas barreiras ou estados de escravidão e vários racismos, fazer todos os tipos de coisas, como quebrar todas as barreiras nacionais, e somos um sistema global. Ainda hoje isso parece que há uma certa insatisfação com o nosso estado. Mesmo no nível individual, onde a pessoa sente-se vazia e sempre a depressão, você pode dizer que mesmo quando passamos essas barreiras externamente, através de localidades, ou liberdade dos sexos, liberdade nacional, todos esses níveis, ainda vemos que a pessoa, por si mesma, ainda busca certa liberdade de algo profundo, algo dentro de si. Você pode dizer liberdade da sua própria percepção da realidade, que é algo dentro da percepção da pessoa, que ela ainda está buscando isso, uma liberdade mais espiritual, isso no nível individual. E você pode dizer também no mundo inteiro como um todo, mesmo agora, quando nos tornamos essa sociedade integral e global ao redor do mundo ao mesmo tempo, o que vemos, você vê, a natureza está quase que exigindo que exista essa conexão global entre as pessoas e essa conexão integral de toda a humanidade. Mas, por outro lado, vemos que esta é uma conexão que ocorre pelo lado negativo, não é uma conexão desejável. Onde há a nossa liberdade nessa situação? Que somos colocados e passamos todas essas barreiras e entendemos que somos globais, podemos falar por alguém pela internet em alguns segundos. Então ainda parece que esta quantidade de liberdade ainda não é claro. Então, se formos profundamente no significado dessa palavra, não estará quase nada, porque antes que você busque a liberdade de alguém, você deve assumir que qualquer indivíduo em e por si tem essa qualidade chamada liberdade, que pode atuar segundo a sua própria livre escolha. Então há sempre essa asserção de que existe liberdade e que todas as ações da nossa história e na sua vida, e se você olhar nos sistemas mais simples de recompensa e castigo sempre assume que é a liberdade, porque se eu te recompensar ou te punir, você
vai fazer isso. Se você pega certo sistema, que é recompensa e castigo, se baseia que a pessoa tem uma ação livre. E lidamos com essa ação livre da pessoa. A mesma coisa você pode dizer com os sistemas que têm a ver com a morte de uma pessoa e o que ocorre depois da morte da pessoa. Julga a pessoa baseada em suas ações neste mundo. E se a pessoa fizer boas ações neste mundo, ela vai para um local legal. Então, se ela fizer algo ruim neste mundo, ela vai para um local ruim, etc. E vai ser punida. E você vê que mesmo este conceito de recompensa e castigo, a asserção de que a pessoa tem livre-arbítrio e que a humanidade tem sido dirigida por esta asserção de que há uma liberdade para ser conquistada. Mas ainda vemos que este verdadeiro conceito, a qualidade de liberdade, é algo que não é claro para nós. É como se escapasse pelos dedos e há um novo estado que temos que lidar com isso e certo vazio é revelado, algo ruim no sistema que estamos. Portanto, é isso que lidamos com esta pergunta. Temos livre-arbítrio? Então, antes de continuar no artigo, por que vocês também não fazem suas respostas a essa pergunta? Será que temos livre-arbítrio? No chat, é um ótimo exercício também checar qual a minha opinião atual sobre este tópico. Antes de passarmos por essas duas lições sobre livre-arbítrio. E depois chequem no final dessas duas lições o que ocorreu com a opinião prévia de vocês. E este é um tópico desafiador, especialmente para o nosso ego. Então, respondam a essa pergunta. Temos livre-arbítrio? O Mútuo vai responder logo essas suas respostas. E vamos à outra parte do artigo agora, que é na próxima página, 376, que é prazer e dor. Ok, o prazer e a dor. Porém, quando examinamos os atos de um indivíduo, somos levados a considerá-los obrigatórios. Este indivíduo é obrigado a praticá-los sem nenhuma liberdade de escolha. De certo modo, ele é como um ensopado cozinhando no fogão, não tem outra escolha além de cozinhar. E a providência atrelou à vida duas correntes. Ou a natureza atrelou à vida duas correntes, o prazer e a dor. Então o Balso Lama aqui vai direto ao ponto e diz que não há liberdade de escolha. E se olharmos para uma pessoa, ela está sobre a regra das duas correntes, prazer e dor. Então, se olharmos isso da perspectiva de como aprendemos neste curso até hoje, então nós sabemos que a pessoa, sua natureza, deseja receber prazer. E deseja receber prazer para o seu próprio benefício. Então, você pode ver nessa situação que o atributo ou algoritmo que age em cada pessoa, em cada aspecto da natureza, nos vida animada, vegetal, animal e falante, humano, é esse algoritmo de sempre querer se dirigir ao prazer e se afastar da dor. E isso governa qualquer uma de suas ações, seus pensamentos, seus desejos, que cada um dos nossos desejos que surgem em nós é receber prazer e se afastar da dor. Então vamos continuar falando disso. Os seres vivos não têm liberdade de escolha entre o prazer e a dor. Então ele diz que é impossível fazer outra coisa, não podemos escolher prazer ou dor. Naturalmente, cada um dos nossos cálculos, nós podemos ver que é impossível que a natureza se oponha a este princípio de ter dor em vez de prazer. Sempre queremos prazer e não dor. Mesmo há sempre várias perguntas sobre isso, ou seja, as pessoas começam a analisar isso. É ótimo esclarecer todas essas coisas, porque devemos desafiar. Se você diz que essa é a nossa vida e é a espiritualidade, então você deve desafiar com tudo que temos. Então, um dos exemplos mais extremos de escolher o prazer e não a dor é o masoquista. Então parece que o masoquista prefere a dor e o prazer, se coloca em situações dolorosas pela sua própria escolha. Mas, de novo, há várias pesquisas feitas sobre isso e se encontra que, no fim das contas, mesmo o masoquista, apesar de se colocar numa situação dolorosa, física ou mental, etc., ainda faz isso através do cálculo de que a dor que ele atravessará, ou que ele escolheu atravessar, ainda é justificada por um prazer maior.
E é justificado até nas coisas filosóficas de sua vida, ou tenta fazer sentido por algo em sua vida. De qualquer forma, sempre uma justificativa de se colocar sob a dor. E há uma descoberta do prazer sob isso. E se você se aprofundar, sempre há este cálculo de que sempre será mais prazeroso. E este é um dos primeiros pontos que o Balsulam faz. E continuamos. E a vantagem do homem sobre os animais é que ele pode buscar uma meta mais tardia, a longo prazo, ou seja, pode aceitar certa quantidade de dor em prol do benefício ou prazer futuro, a ser alcançado após certo tempo. Então o que ele diz? Que homens e animais, nós sempre temos o mesmo mecanismo rodando em nós. Tanto homens e animais instintivamente buscam prazer e se afastam da dor. E a diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano pode almejar um objetivo a longo prazo, ou seja, pode concordar uma certa quantidade de dor em prol de benefício ou prazer futuro a ser alcançado após certo tempo. E a melhor forma de ver isso é através de exemplos. Se você olhar o exemplo, digamos, de um estudante indo para a universidade, primeiro este cálculo de ir para a universidade, o estudante agora, alguém que tem 22 anos, a melhor coisa que a pessoa gostaria de fazer é sair, passear com os amigos, ele está terminando o ensino médio, ele quer ganhar um pouco de dinheiro, trabalhar, mas ele vai para a universidade e em 4 anos ele pode se graduar a fim de ser mais confortável depois da universidade, pode ter um trabalho, uma boa profissão, ter mais segurança na vida, ter uma casa, família. Então ele faz este cálculo para o futuro. E isto afeta a sua vida atual. E, por exemplo, ao invés de beber com seus amigos, ele trabalha e também ele vai para a universidade, tem que estudar de noite. Ele diz para os amigos, não, eu tenho que estudar, em vez de estar com os amigos. Então, em essência, ele concorda com uma certa quantidade de dor, almejando em mente um prazer no futuro. Então, eu vou me colocar sob uma dor agora e vou no futuro graduar-me nessa profissão, vou ter bom dinheiro, uma boa profissão, e não vou ficar nesse trabalho que faço hoje, onde eu sou menos respeitado na sociedade, ganho menos. E então a sociedade tem um papel forte nisso também, a expectativa dos pais, etc. Então, é como se ele limitasse o prazer agora para ter um prazer maior no futuro. E a mesma coisa com alguém que planeja uma viagem no próximo ano. Então esse mesmo estudante, ele pode pegar mais um segundo trabalho e não vai sair com os amigos porque planeja uma viagem. Então, sexta-noite, ele vai lavar pratos no restaurante, ao invés de sair com os amigos. Então, de novo, com o objetivo que no próximo ano eu vou ficar um mês na Tailândia, na praia, sair com os amigos e vão ficar um mês juntos. Então, de novo, ele está se colocando sob uma dor atual para um prazer futuro. E é isso que diferencia homens dos animais. Os animais não fazem isso. Eles sempre têm a ver com o momento. Eles são instintivamente dirigidos pelo prazer momentâneo ou fogem da dor. Por isso que os animais não desfrutam sua vida, eles caçam automaticamente. Enquanto que os homens têm desejos mais complexos, de acordo com os pensamentos da nossa mente. Porém, na realidade, aqui não há senão um cálculo aparentemente comercial. Isso significa que o futuro benefício ou prazer parecem preferíveis que a dor ou a agonia atual sentidos neste momento. Aqui trata-se apenas de dedução. A dor é deduzida do prazer aspirado e ali permanece algo extra. Assim, só o prazer é prolongado. Desse modo, a pessoa pode se sentir atormentada porque não encontrou o prazer que esperava, o excedente que esperava, em comparação à agonia que sofreu. E por isso está em déficit. É assim que fazem os comerciantes. Então, o que ele diz aqui, ele diz que às vezes o que ocorre, digamos que essa mesma pessoa que entrou numa universidade, passou por 4 anos, não saiu com os amigos para estudar,
e teve essa profissão que sempre teve, e o prazer que sempre escreveu para si é entrar numa boa profissão, ganhar dinheiro, comprar uma boa casa, ter uma boa família, sempre escrevia para si. Ou seja, escrevia este futuro estado do bom desenvolvimento, de uma vida familiar, desenvolvida, tanto profissionalmente, família, etc. E o que ocorre? Ele termina a universidade, como vemos hoje, há um grande desemprego, não há emprego para o que estudou, ele se encontra agora desempregado, está buscando trabalho que não existe, então ele sabe que tem que continuar com o mesmo trabalho que fazia na universidade, então descobre que a sua vida familiar não está se desenvolvendo, ele se esforça para encontrar tempo até para mulher, não está fazendo isso também bem. Então o prazer futuro que ele sempre planejou, que ele teria uma posição bela e respeitosa na sociedade, com dinheiro, casa, etc., não existe. Ele se graduou, se diplomou e descobriu, é como se dobrasse a agonia que ele teria alcançado. E pode fazer a mesma coisa com a viagem. A mesma pessoa que se esforçou para viajar, depois de todo o trabalho para viajar para a Tailândia, pensando nas praias, como seria maravilhoso, então vai para a Tailândia e é exatamente quando está chovendo o mês inteiro lá. E ele nunca desfrutou as praias como planejava. Ele vai, faz alguma coisa, sai de noite, mas percebe que basicamente não é o local que ele queria. E as praias estão lá, ele vai para a praia e pensa, onde estão as grandes coisas? E as coisas não saem como ele queria. Então, às vezes ocorre que somos atormentados porque não descobrimos ou não encontramos o prazer que esperava, o excedente que esperava em comparação à agonia que sofremos, e por isso estamos em déficit, assim como fazem os comerciantes. E quando tudo estiver dito e feito, não haverá qualquer diferença entre o homem e o animal. Então não haverá qualquer diferença entre o homem e o animal. Então o que ele diz aqui, que no final das contas, mesmo que o homem tenha essa capacidade de calcular prazer futuro, passando por uma dor atual, e a diferença entre o homem e o animal, no final das contas, não há diferença, porque ambos sempre são governados 100%, controlados por este cálculo de se aproximar do prazer e se afastar da dor. E não há nada que possamos fazer disso. E é a situação em que nos encontramos. O que ele diz que não há diferença porque nenhum dos dois tem livre-arbítrio ali. É tudo um cálculo dirigido interiormente. E se este for o caso, não há nenhuma liberdade de escolha, mas uma força de atração que atrai em direção a qualquer prazer transitório e rejeita circunstâncias dolorosas. E a providência os conduz a cada lugar por meio dessas duas forças sem perguntar sua opinião sobre o assunto. Até mesmo a determinação do tipo de prazer ou benefício está totalmente fora da liberdade de escolha individual, seguindo o desejo dos outros. Por exemplo, eu me sento, me visto, falo e como. Faço isso porque eu não faço isso porque quero sentar assim, falar assim, me vestir assim ou comer assim. Faço isso porque outros querem que eu me sente, me vista, fale ou como assim. Ou seja, de acordo com os desejos da sociedade, não por meu próprio livre-arbítrio. Então o que ele diz aqui, ele avança mais um pouquinho. Agora, se eu pensar nessa viagem de Tailândia, por que eu escolhi a Tailândia de todos os lugares que eu podia escolher? Então eu começo a pensar, por que eu escolhi a Tailândia? Então, quando vamos a uma agência de turismo, a grande pôsteres propagandeando a Tailândia. E se aprofundamos mais, nós descobrimos que há essa importância da agência de turismo em promover a Tailândia. Então ela me empurra a Tailândia. E ao fazer isso por anos, então eu falo com os amigos que também foram para a Tailândia ano passado, e eles falam de tudo, como foi maravilhoso a Tailândia, pode fazer isso, aquilo, podemos ajudar com isso, com aquilo. Então ele tem a sociedade, basicamente ele dizendo ir para a Tailândia, e não tem outra escolha. Talvez outra pessoa lhe diga para ir a outro lugar, mas como
a maior influência sobre a Tailândia, ele acha mais barato, a agência de turismo força isso, os amigos o apoiam nisso, então o Balsalam usa esse exemplo. É como argila na mão do oleiro, então não tem escolha senão aceitar este prazer que a sociedade impõe a ele de ir à Tailândia. E a mesma coisa se olhar para a profissão que você busca na sociedade. Por que eu vou escolher o tal profissão? Porque no fim das contas, se você realmente busca, que a sociedade te influencia. E é o que fez você escolher essa profissão. Então o que o Balsalam diz aqui é muito importante, porque ele diz que interiormente somos governados por esse algoritmo interno de sempre escolher o prazer do que a dor, ou seja, nos aproximar do prazer e fugir da dor. E de fora da sociedade ou do ambiente, sempre temos o tipo de prazer que buscamos, que é o que é promovido pela sociedade para nós, através de todos os meios que a sociedade nos promove, seja amigos, família que falam sobre coisas, ou a mídia, TV, rádio que nos influencia, internet que nos influencia, a ciência, tudo no nosso ambiente, na nossa sociedade, que diz que isso é grande, prazeroso, então isso nos influencia para pensar assim. Se pensarmos como o marketing, quão forte ele age na nossa sociedade, como as pessoas, os marqueteiros realmente buscam as necessidades das pessoas, investigam, ou seja, ter este produto que é importante na sociedade em vez daquele outro produto, e há muito trabalho feito isso, sempre baseado nessa ideia da influência da sociedade que nos influencia na busca pelo prazer. Além disso, na maioria dos casos, eu faço isso contra a minha vontade, pois me sentiria muito mais confortável se me comportasse de modo simples, sem carregar nenhum fardo. Mas eu estou acorrentado em cada movimento aos sabores e maneiras dos outros que compõem a sociedade. Então ele me diz, diga-me, onde está a minha liberdade de escolha? Por outro lado, se partirmos do pressuposto de que não há liberdade, então somos como máquinas, criadas e operadas por forças externas, que nos fazem agir assim. Isso significa que estamos todos encarcerados na prisão da providência, a qual, usando essas duas correntes, prazer e dor, nos impulsiona e nos atrai conforme a sua vontade, para onde acha melhor. Resulta que aparentemente não existe, ou não há nada neste mundo como egoísmo, já que ninguém é livre ou independente. Eu não sou o dono dos meus atos e não sou quem os pratica conforme minha vontade, senão que sou manipulado pelo alto de uma maneira obrigatória, forçada, sem que minha própria opinião seja considerada, sem a recompensa e o castigo desaparecem. Então ele aponta coisas importantes aqui. Primeiro ele diz que na maioria dos casos o que a sociedade me diz que é prazeroso não somente determina o tipo de prazer, mas é contra meu desejo. Esta viagem para a Tailândia é muito mais confortável para mim, ou seja, o meu corpo diz que é mais confortável ficar aqui do que ir para a Tailândia, ou seja, ficar aqui, sair com os amigos, comer. Por que eu preciso ir para outro lugar para ter outro prazer? Somente porque a sociedade me promove este prazer. É a única razão. Se eu não tivesse toda essa promoção, o que ocorreria comigo? Eu não teria essa necessidade também. E a mesma coisa com essa profissão, que trabalhamos tanto para ter uma profissão que levamos 4 anos para estudar. Por que não basta ter um simples emprego que tenho hoje? Porque eu tenho que buscar algo maior, que parece maior ou melhor para mim? Porque tem expectativas dos pais sobre mim, expectativas da sociedade. Toda a escola que eu vou me preparam para o próximo estágio, que é a universidade. Tem outros amigos também que vão para a universidade e falam sobre isso, você tem que fazer algo da sua vida, ir para algo maior e melhor. Então, de todos os ângulos, a sociedade me promove que é mais desejável alcançar essa profissão mais elevada do que o simples desejo que tenho, etc. E essa sociedade se baseia a respeito desses atributos.
Então, mesmo no exemplo mais simples, diante dos seus olhos, por que eu não uso pijama agora? O pijama é mais confortável. Este é um exemplo que vem do nosso professor Dr. Michael Lightman, o Rabash, que diz que eu podia sentar aqui com pijamas, mas como estou numa situação de estar aqui, sou instrutor para estudantes, e há certa expectativa que o instrutor esteja vestido de forma respeitável, então eu visto uma bela camisa. É pior do que um pijama, mas a sociedade me exige isso. Então, de novo, se você pegar isso em qualquer exemplo, começa a olhar isso na sua própria vida. Por exemplo, você já começa a checar essas coisas agora, toma nos momentos de sua vida, cheque se esse desejo de se aproximar do prazer e fugir da dor, ou como a sociedade coloca esses prazeres diante de nós, vê se consegue ver algumas coisas, se isso é certo ou errado. E tudo isso deve ser sempre desafiador. E quanto mais investigamos isso, mais análises profundas vêm disso. E no final descobrimos que o Baal Sulam está certo. Ou você pode achar outra coisa, você tem que descobrir por si mesmo. E antes de entrar nas perguntas e ver a resposta, vamos ler mais um parágrafo. Ele diz, e isso é estranho, que não há o egoísmo no mundo, pois ninguém aqui é livre. Então ele diz que se não é livre-arbítrio, como pode ser considerado egoísta? Como podemos ser egoísta? Porque ele diz que a nossa natureza é de receber prazer, para o meu próprio benefício. Essa intenção egoísta que temos, sempre dizemos como somos egoístas. Essa é a nossa qualidade. Então, o que ele diz aqui, se não temos escolha em estarmos numa tal situação, como somos egoístas? Somos robôs, ao invés de egoístas. Ele diz, eu não sou o dono dos meus atos, não sou quem os pratica, conforme minha vontade, senão que sou manipulado pelo alto de uma maneira obrigatória, sem que minha própria opinião seja considerada. Assim, recompensa e castigo desaparecem. Então, é algo muito duro que ele fala. Como temos sistemas religiosos baseados em recompensa e castigo, na ideia de que a pessoa tem livre-arbítrio, e como podemos ter sistemas religiosos que também se baseiam que a pessoa tem livre-arbítrio e que vai receber recompensa e castigo no outro mundo. Como podemos ter esse sistema se podemos dizer que, logicamente, a pessoa não tem livre-arbítrio? E a outra coisa é que o desejo de receber em si, esta é a outra camada, que o desejo de receber em si, como nós sempre buscamos prazer e fugimos da dor, a nossa própria natureza se opõe à ideia de que não temos livre-arbítrio. De novo, se voltarmos a este conceito de que temos duas opções, aqui está a liberdade, aqui está a escravidão, não temos escolha se não buscarmos a liberdade. Nossa natureza sempre vai nos fazer mover para a liberdade. Não vamos escolher a escravidão em lugar da liberdade. Por isso, durante toda a humanidade sempre buscou liberdade. E nos fez nos tornar livres das situações em que nos encontrávamos, durante toda a história. E sempre existe essa acepção de que há liberdade, que temos escolha. Isso porque é mais prazeroso pensarmos assim. Se não pensarmos assim, anulamos a nós mesmos. Ou seja, a pessoa, se ela não tem liberdade, porque a pessoa gosta de pensar como indivíduo, que tem livre-arbítrio. E se não tivermos isso, isso anula. Não queremos ser anulados. Queremos existir. Ou seja, é como colocar existência e morte, vida e morte. E a gente sempre busca a vida. Nossa natureza nos afasta disso. É mais prazeroso escolher a vida. Então é um ponto muito duro que ele diz que o livre-arbítrio não concorda em não ter liberdade. É inata a nossa natureza que nos faz acreditar que temos liberdade. Antes de irmos às perguntas, há uma pesquisa muito legal sobre isso. Há duas pesquisas. Os geneticistas descobriram que no DNA, o DNA determina todos os atributos e qualidades da pessoa, seja atributos físicos
ou características emocionais, ou talentos e habilidades que a pessoa tem, inatos à pessoa, eles descobriram que o DNA basicamente tem tudo programado na pessoa. E os geneticistas dizem que a pessoa não tem livre-arbítrio. Por outro lado, os psicólogos sociais fazem essas pesquisas na sociedade e testam a ideia de livre-arbítrio na sociedade, e os psicólogos sociais, as investigações dizem que se você for agora dizer à sociedade, dizer para as pessoas que eles não têm livre-arbítrio, então essa sociedade, se você convencê-los, será uma sociedade não saudável. É mais saudável as pessoas acreditarem que têm livre-arbítrio. Então sempre há essa contradição, mesmo na ciência hoje, que por um lado os geneticistas dizem que não temos livre-arbítrio, e por outro lado os sociólogos dizem que se dissermos a todos que não temos livre-arbítrio, vamos fazer mal para a sociedade. E a sociedade mais saudável é a que acredita que há livre-arbítrio. Então, é aí que o Balsulam nos dá a mesma conclusão que os cientistas nos trazem aqui, nesta parte do artigo. E neste ponto, quem sabe vamos às respostas da primeira pergunta que fizemos. Ok, então temos livre-arbítrio? Essa era a pergunta. Temos algumas respostas. Um amigo de Newcastle diz, não temos total livre-arbítrio. Uma amiga da Flórida diz, acho que temos livre-arbítrio para agir como queremos, mas circunstâncias nos impedem ou nos fazem crescer de certa forma. Nossas escolhas é só nosso ponto de reação. Don de Oregon. Ele disse, acho que as escolhas são produzidas pelo efeito causa e efeito, e que a pessoa não pode ser obrigada a fazer algo contra que ela queira. Uma amiga de Portland diz, não temos total livre-arbítrio. E Antônio da Espanha pergunta, às vezes parece que não temos livre-arbítrio, porque o que queremos não temos, não recebemos. Então, ou seja, o que você queria não é o que realmente você desejava, etc. O que você recebe. Eu acho que Elizabeth de Nova York recém entrou e ela diz, o nosso livre-arbítrio é formado pelas coisas genéticas da sociedade que nos deixam poucas escolhas. Então, não temos livre-arbítrio sobre como decidimos construir nosso ambiente. Boa resposta. Então, esses são os comentários, Marcos, mas temos outros comentários. Então, em relação aos comentários, é interessante ver nos comentários como também cada comentário assume este local de livre-arbítrio também. E mostra como na pessoa não temos essa capacidade de dizer não temos livre-arbítrio. Cada resposta diz, nós temos uma certa liberdade, não costumamos anular. E isso é mostrado também como respondemos essa pergunta. Que, de novo, esse mecanismo que age dentro de nós, acreditamos que é livre-arbítrio. O Balsulam já vem aqui e diz, não, você não tem. E é um artigo muito desafiador. Às vezes dizemos que as pessoas vêm com revólveres para essa lição, porque é um tópico desafiador. E o que mais nós temos? Hazel, nós temos uma pergunta, na verdade. Vamos para as perguntas, ok? Hazel, de Newcastle. Você diz que não temos livre-arbítrio. Então somos governados pela sociedade, fazemos escolhas que realmente não queremos. É isso que você diz? Não, é isso que o Balsulam diz. Se voltarmos aqui ao estudo, ele diz, quando examinamos os atos do indivíduo, vamos descobrir obrigatórios. Ele é obrigatório a fazer, não tem livre-arbítrio. Então passamos por tudo e vamos resumir o que passamos. Rapidamente, o que vemos no escrito. Então passamos por isso. Já falamos sobre prazer e dor. Ou seja, que cada uma de nossas ações, pensamentos, desejos, sempre é se dirigir ao prazer e fugir da dor. E não temos escolha senão ir nessa direção. É como a força diretora por trás de tudo na natureza.
E aí é uma equação básica. O que dizemos depois é que a diferença entre humanos e animais então a diferença é que humanos podem almejar uma meta a longo prazo ou um prazer futuro e os animais não. Eles estão encerrados no momento ou sempre agem instintivamente. Então, o próximo ponto que dissemos é que, mesmo que os animais busquem uma meta remota, o que descreve nessa meta remota não é o que planejavam antes e continuam sofrendo. Os humanos. Então, por isso vemos que os humanos sofrem mais que os animais, porque os animais estão encerrados no momento. Então, o espaço entre o momento do prazer e o atual, há sempre essa dor acumulativa na pessoa. E não nos traz o próximo ponto, que o tipo de prazer que os seres humanos descrevem para si é determinado pela sociedade Então, tudo isso basicamente é para dizer que estes são os elementos para se descobrir que a pessoa não tem livre-arbítrio. Isso até este ponto no artigo. Ok? Ok, alguma pergunta ou vamos continuar? Acho que vamos continuar. Ok. Então agora vamos continuar no tópico, na próxima parte, 4 fatores. Se você for abaixo da página 377, nas próximas páginas o Bacilão fala dos 4 fatores. O que realmente fizemos, nós resumimos isso para se adequar a essa lição e recomendamos que vocês, durante as lições, leiam todo o artigo, vejam as palavras do Bacilão, é muito útil. Enquanto isso, em geral, os 4 fatores definem um organismo, qualquer organismo, animal, humano, seja o que for, qualquer estágio do seu desenvolvimento. Então, esses são os 4 fatores. Você pode dizer que são 4 fatores como a natureza define um organismo em qualquer parte do seu desenvolvimento. Podemos dizer que a natureza é toda determinada e determina toda a existência. E determina através dos 4 fatores. É isso que veremos agora. Então, esses são os 4 fatores. O primeiro fator é a fonte. O segundo fator é o desenvolvimento da fonte. O terceiro são fatores externos, que têm relação direta com a fonte. E o quarto fator é os fatores externos que não têm relação direta com a fonte. Então, vamos escrever cada um deles. Então, o primeiro fator, a fonte, é a essência do organismo, que contém a informação que define as qualidades essenciais do organismo. Então, para explicar isso, o que é a essência de algo? O que significa a essência de organismo? Essência é algo que não é visível, é invisível. Você não consegue entender de forma alguma. Pense na eletricidade. Como sabemos que a eletricidade existe? Sabemos através das ações sobre a qual ela age. Por exemplo, eu sei quando ela afeta o computador que roda agora, ou na luz que está iluminando agora. Mas, em essência, a eletricidade em si não podemos sentir, não podemos ver. É esta força abstrata que age sobre nós. Então, a fonte da força, do poder deste computador para ele rodar é a eletricidade. É a essência do computador que roda agora, a mesma coisa aqui. Então, a fonte
É essa essência imperceptível do organismo que contém a informação que define as qualidades essenciais do organismo. Então, o Balsulam, no seu artigo, ele usa o trigo para descrever esses fatores. Ele diz que essa essência está contida na semente, ou seja, toda a informação que definirá a semente, a aparência, o sabor, todos os estados do desenvolvimento do trigo está contido na essência do trigo, neste grão, nessa semente. E na pessoa é a parte genética que define a pessoa. A aparência, as características da pessoa, os talentos, tudo isso está contido na fonte. Segundo fator, o desenvolvimento da fonte é o programa pelo qual a fonte se desenvolve. É imutável e define o estado do organismo, do crescimento do organismo, em cada momento da sua evolução natural. Então é o programa que desenvolve essa informação contida na semente e coloca em prática. Você pode dizer que a fonte é o potencial, tem a formação em potencial, e o desenvolvimento da fonte já é a atualização, o plano de como se desenvolve essa fonte. Devido ao segundo fator, nós sabemos, por exemplo, que quando uma mulher está grávida, existe esse período de 9 meses até ter o nenê, porque sabemos que este processo na natureza, este programa de desenvolvimento que vai levar 9 meses em geral. Às vezes pode ser 8 ou 7 meses, mas em geral são 9 meses. Sabemos que depois que o bebê nascer, pode ser desse tamanho ou desse tamanho, mas em geral há um tamanho para o bebê. Sabemos através de experiências na vida que o bebê tem certas características mentais, físicas, etc., em determinada idade, e será diferente daqui a um ano, um tamanho diferente. E de tudo isso vemos que há um programa rodando na natureza. A mesma coisa com o trigo, quando ele se desenvolve, podemos saber todo o tamanho que ele deve alcançar no seu desenvolvimento. Então você vê como há esse desenvolvimento do programa da fonte em todas as espécies ou desenvolvimento dos organismos. Agora, o terceiro fator. Os fatores externos que têm relação direta com a fonte, que são condições ambientais operando em colaboração com os primeiros dois fatores a fim de trazer ou de causar a evolução natural do organismo. O que significa essas condições ambientais agindo em colaboração com os dois fatores? Então, se pegarmos o trigo, você não pode ter trigo se você não tem solo, onde ele está, sem os nutrientes do solo. Você não pode ter o trigo sem o ar, o oxigênio, o hidrogênio que o circunda. Você não pode ter trigo sem a chuva e sem a luz solar. Tudo isso representa exatamente esses fatores externos que têm relação direta com a fonte, ou seja, eles também fazem parte do trigo como o próprio trigo, porque o trigo não consegue viver sem essas condições ambientais. E eles definem o local do trigo. E a mesma coisa com a pessoa. Você não pode ter uma pessoa sem família, ou sem uma localidade onde ela vai viver, sem um método de criação. Então todas as pessoas passam por certa criação, formação. Então, a certa criação que a pessoa recebe, certa educação, e também tem uma influência social ou da mídia, mais na sociedade ocidental, lógico. E todos esses fatores, família, localidade, método de criação, influência da mídia e do social, fazem parte da pessoa, mais do que ela mesma, porque esses fatores agem na pessoa, sem isso não há uma pessoa. Então, este é o terceiro fator. E agora, o quarto fator são fatores externos que não têm relação direta com a fonte, que são ocorrências ambientais que não fazem parte da evolução natural do organismo. Eles podem afetar significativamente e fazer mudanças súbitas no organismo, geralmente de uma maneira que interfira. O que significa isso? Então, se você pegar o trigo,
digamos, ele se desenvolve bem, subitamente há granizo. O que o granizo faz? Mata. Mesma coisa um terremoto, um tornado, mata o trigo. Então, causa uma interferência no seu desenvolvimento. Ou talvez pode fazer uma mudança no trigo. Então, se é uma grande tempestade ou tornado que está passando as áreas, talvez você pode achar o mesmo trigo centenas de quilômetros em outra direção depois do tornado, devido a este tornado. E subitamente nessa área, você vai ver trigo por toda parte. E de qualquer forma, há essa mudança súbita que não tem relação direta com a fonte. E isso vem da própria natureza. Mas não tem relação direta a como este programa o desenvolvimento do trigo e também as espécies, como elas devem se desenvolver. E com a pessoa temos esses exemplos. Por exemplo, ela pode ser atropelada por um carro, passar por um acidente. Esse é um tipo de ocorrência, digamos, a pessoa. Digamos que você tem uma pessoa com um gene para advocacia. Então ela naturalmente vai ser advocacia. E os geneticistas dizem que isso existe. Então nasce numa família de advogados, num local onde se organiza para ter uma criação de advogado, passa por uma escola que apoia esta qualidade, passa por faculdades muito boas de direito, etc. Tem amigos também que são advogados, então ele vai ser um ótimo advogado. E continua assim, mas assim, de acordo com o quarto fator, ele é atropelado por um carro. Fica incapaz o resto da vida. Então isso não faz parte da evolução natural do advogado. E no outro extremo, você pode colocar de forma mais positiva. Digamos, ele ganha na loteria. Então um dia ele ganha a loteria, então subitamente há esse dinheiro que ele não esperava ter. Então ele vai para a Tailândia e vive o resto da vida lá. Em resumo, esses são os 4 fatores. Onde o Baal Sulam nos diz, é isso, literalmente, como a natureza encerra todos os organismos, como a humanidade está encerrada, a humanidade e toda a natureza está encerrada nesses 4 lados. Primeiro, estando dentro da pessoa, a fonte, o desenvolvimento da fonte, trabalhando dentro, e os últimos 2 agem de fora, pelo ambiente, e agem juntos para criar a cada momento e definir a cada momento o desenvolvimento de organismo, da humanidade, de qualquer coisa na natureza. E antes de continuar, vamos ver perguntas. Mas antes, vamos resumir rapidamente. Então, há sempre a fonte, a essência do organismo, há o programa de desenvolvimento da fonte, o segundo fator, que define o organismo em todos os seus estágios. Daí temos o terceiro fator, que é a influência ambiental, ou do ambiente, que interage e age sobre o organismo a cada momento para defini-lo. E temos o quarto fator, que são fatores externos, que não têm relação direta com a fonte. Onde você pode ter aquele granizo, ou a loteria, ou acidente de carro, e traz o desenvolvimento totalmente diferente, ou até a morte. Então esses são os 4 fatores agindo na natureza, em cada estado. E isso é uma expressão, é como o Baal Sulam expressa como não temos livre-arbítrio. E na realidade estamos totalmente encerrados nesse sistema, nesses 4 fatores. E tudo isso nos leva a mais análises que veremos na próxima lição. Obviamente não vamos acabar aqui. Você pode dizer que esta é a lição onde não temos livre-arbítrio. Na próxima lição veremos onde temos livre-arbítrio. Então estamos vendo os pontos onde descobrimos que o Baal Sulam coloca essa explicação lógica de como não temos livre-arbítrio, etc. Para analisar, vamos analisar somente esses pontos. Bem, você disse que não tem livre-arbítrio. Como vamos ver as perguntas agora? Raul do Peru pergunta, qual a relação entre livre-arbítrio,
do mundo corporal e a Kabbalah? É uma boa pergunta. Realmente isso nos leva à primeira parte da próxima lição, que vamos entrar agora. Uma coisa interessante e significativa sobre o que aprendemos agora, como aprendemos, pense o que você é, que ambiente você está agora. Você está numa classe de Kabbalah, estudando Kabbalah, já na 8ª lição, essa não é a primeira lição. Então a gente nunca fala disso na primeira lição com as pessoas. E isso já nos mostra como você já tem um desejo especial por essa sabedoria. Você não é qualquer pessoa no mundo material, buscando sucesso, dinheiro, honra, conhecimento. Você tem certo desejo espiritual aqui que vem desse esclarecimento. E exatamente a este desejo, é disso que fala esse artigo. Para isso que está falando. Esse artigo é escrito para pessoas com um ponto no coração, com desejo pela espiritualidade. Então, podemos entrar nesse outro tópico. Por que a Kabbalah foi oculta por tantos anos? E a resposta que os cabalistas dizem é que se a Kabbalah fosse revelada num estágio onde a humanidade não precisava dela, ou seja, onde esse desejo pela espiritualidade não estava maduro o suficiente na humanidade pela espiritualidade, ela começaria a usar para satisfazer desejos corporais, por desejo, por honra, controle, dinheiro, conhecimento. Então temos o exemplo de como a ciência, você dá o conhecimento de como esse desejo por poder, você vê o que produz, que desastres produz isso. Então você pode examinar os desastres que ocorreriam se a gente mostrasse para as pessoas que não há livre-arbítrio. Como os sociólogos falam, se você falar para a sociedade que não há livre-arbítrio, haverá uma sociedade que não é saudável. Por quê? Porque subitamente eu não viria a responsabilidade em meus atos. Então esta crença de que há livre-arbítrio, então agora eu posso fazer o que quiser, fazer isso, aquilo, e você não tem nada que possa fazer comigo. Você não pode colocar na prisão, você não pode fazer nada comigo. Se eu uso esse conhecimento egoisticamente, você pode ver que mal podemos fazer com isso. Então, se diz que essa sabedoria ficou oculta de propósito, porque ela não foi feita para vasos egoístas, mas somente para a espiritualidade. E também o que você descobre é que não é subitamente que você for para a rua agora e você dizer para as pessoas não há livre-arbítrio, não há livre-arbítrio, as pessoas vão começar a acreditar. Então, há essa ideia da sabedoria oculta, porque está dentro dos desejos da pessoa. Se a pessoa não tem esse desejo pela espiritualidade, então isso já é um pré-requisito para entender que não temos livre-arbítrio. Se a pessoa não tem este pré-requisito pela espiritualidade, ela está encerrada nesse sistema que acredita que você tem livre-arbítrio. Este é outro ponto significativo aqui. Isso também é importante para quem está iniciando na Kabbalah. E é um grande erro que o principiante faz. Quando ele passa por essas lições e você tem essas revelações com a pessoa que tem desejo pela espiritualidade, já começa a entender que não tem livre-arbítrio aqui. Então, uma das coisas que esse principiante quer fazer, ele quer ir aos amigos, à família, e começa a praticar esses conhecimentos com eles. Você não tem livre-arbítrio? Você acha que tem, mas você não tem livre-arbítrio. E você percebe que as pessoas têm forte oposição a isso. As pessoas que não têm desejo pela espiritualidade. E é assim que o sistema é construído na natureza. Nesses níveis inferiores de desejo, inanimado, vegetal e animal. Sexo, sono, dinheiro, honra, conhecimento. Então há sempre essa presunção de que há livre-arbítrio. Então, é assim que age o livre-arbítrio na corporalidade. Então, se você não tem desejo pela espiritualidade, você não tem o pré-requisito de entender que não temos livre-arbítrio, a fim de buscar o livre-arbítrio acima do que existe aqui. Você está sempre programado para escolher livre-arbítrio. Somente quando chega-se a Kabbalah, chegamos ao entendimento que em todos os desejos, em tudo que nos relacionamos ao mundo até hoje, já fomos totalmente pré-programados.
E somente a pessoa com desejo pela espiritualidade pode entender este conceito. E, de novo, uma vez que entende isso, há esse desejo natural de dizer a outras pessoas, e recomenda-se para você, nós recomendamos não fazer isso, porque as pessoas podem não se relacionar positivamente com você. Então, primeiro é isso. Nos desejos corporais, há sempre esta força natural que diz que é livre-arbítrio, e há todo esse sistema religioso de recompensa e castigo. E você não pode, se você pensar assim, não dar uma medalha para um nadador, por exemplo, nas Olimpíadas. Para que medalha? Todos esses sistemas de recompensa e castigo existirão em todos os níveis, em todos os sistemas que existem na sociedade. Então você vai anular tudo que a humanidade se desenvolveu até hoje. Então há um forte conceito aqui de que somente com o desejo pela espiritualidade é que entendemos isso. Por isso que a gente fala, não tente colocar este conceito às pessoas. Mantenha o seu mundo corporal como ele é hoje, o seu dia a dia. Então você pode descobrir o que você pode encontrar aqui através dos textos. Tem algo a acrescentar, Mutlu? Ou vamos para mais perguntas? Acho que também será claro na segunda parte, quando você verá onde você pode ou não pode ter livre-arbítrio. E a gente gostaria de apontar que as pessoas não vão aceitar, mesmo que você diga cientificamente. Isso também faz parte da nossa natureza. Mas há algumas coisas que podemos esclarecer em termos de não termos livre-arbítrio. Algumas perguntas aqui. E eu gostaria de esclarecer também. Dani, da Espanha, pergunta. Tem relação com os 4 fatores que você diz que vale a pena ver. Qual o desenvolvimento dos fatores internos e externos para o desenvolvimento da alma? Sim, você fala em algo muito profundo. Nós damos esse exemplo em termos de materialidade, e a mesma coisa em termos da espiritualidade. E brevemente vamos ver em termos de espiritualidade. Então, qual seria a fonte, então, para o desenvolvimento espiritual da pessoa? Como falamos, temos o ponto no coração. Que é o desejo pela espiritualidade, que emerge. E isso já é a qualidade de doação surgindo na pessoa, que é imaturo inicialmente, que aspira a entrar nesse estado. Então é isso que a pessoa trabalha o seu desenvolvimento espiritual. Então tem um certo desenvolvimento, este ponto no coração também. Esse desenvolvimento é estudado na Kabbalah. Como o ponto no coração se torna uma alma plena, madura, os estágios desse desenvolvimento. Então aprendemos isso na Kabbalah, com os livros cabalísticos, que explicam este exemplo de cima para baixo e de baixo para cima. E o ambiente onde... E esse é um fator-chave, exatamente o que gastaremos toda a próxima lição, discutindo o ambiente, ou a influência social, que este ponto no coração coloca para passar por esse desenvolvimento. Então, há um que tem relação direta com a fonte, e o fator, nós falaremos na próxima lição. Então, os 3 fatores são o apoio do ambiente, o grupo, ou seja, um grupo como pessoas que têm o mesmo desejo, que anseiam o estado espiritual e juntas constroem esse desejo em cada um que querem atingir esse estado. Este é um fator do ambiente. O outro fator são os livros, ou seja, livros escritos por cabalistas. Cabalistas são pessoas que alcançaram esse estado e escreveram sobre ele. E do seu escrito neste estado, e por nós querermos este estado, eu estudar no grupo, querer este estado que os cabalistas escrevem, nós nos aproximamos desse estado simplesmente desejando. E há uma força especial nos livros que simplesmente querendo esse estado atraímos. E o terceiro é o professor, a pessoa que alcançou esse estado e que nos fala a partir desse estado, o Rav. Então ele pode nos guiar também, guiar os estudantes em direção ao estudo. Esses 3 fatores agem para criar este ambiente, que são os fatores externos que têm relação direta com a fonte.
E o último são os fatores externos não relacionados diretamente com a fonte. É algo especial que ocorre que não tem relação direta com o desenvolvimento. Isso é algo que se chama luz que corrige na Kabbalah. Que é através de todo este trabalho, em desenvolver-se através dos 3 meios, do grupo, os livros e o professor, o Rav, através do trabalho sobre isso, quero desenvolver e aumentar esse desejo, que no final esse desenvolvimento atinge um estágio que não somos nós que alcançamos o próximo nível, mas ele é trazido até nós através da luz que corrige, que reforma, que é este 4º fator, que faz essa mudança extrema na pessoa, no avanço espiritual da pessoa, que a leva ao próximo nível. Então é assim que agem os 4 fatores em termos de desenvolvimento espiritual da pessoa. E essa é uma boa introdução para a próxima lição. Falaremos mais sobre o ambiente e como a escolha age no ambiente. Também é uma ótima preparação para a lição que faremos depois disso, onde falaremos como a luz que corrige age nessa pessoa. E exatamente no desenvolvimento espiritual nós veremos nas próximas lições. E temos perguntas mais sobre isso? Temos algumas perguntas. Uma pergunta da Flórida, que é relevante à pergunta anterior. Ela faz: então o que você diz é que a espiritualidade é o único livre-arbítrio que temos? E se não há liberdade, como podemos mudar de egoísta ou de ego para doação? Não temos escolha? Como se chama isso? Boa pergunta. Por favor, tragam essa lição para a próxima semana, então, por enquanto. Primeiro, a primeira parte da sua pergunta é: eu estou dizendo que a espiritualidade é sua própria livre-arbítrio? Eu não estou dizendo isso. Eu disse que se você escolher a espiritualidade, você escolhe isso porque descreve para si que a espiritualidade é prazer, em relação a outras coisas que você podia fazer neste mundo, que para você é dor. Não é diferente a nada aqui. Nós estamos dizendo que a espiritualidade é a sua única escolha. Livre-arbítrio, você quer a espiritualidade devido ao próprio algoritmo que existe na natureza. E mais uma coisa, nas lições anteriores falamos sobre o propósito da criação. E o propósito da criação era chegar ao nível espiritual, alcançar a espiritualidade. Então, não temos livre-arbítrio nisso também. Se queremos ou não alcançar a espiritualidade, isso é relevante, porque o fim será esse, queremos ou não. Então não há liberdade se eu quero alcançar a espiritual ou não. Isso vai ocorrer de qualquer forma, boa ou ruim. Isso. Então, na segunda parte da pergunta, você diz como nos movemos de ser egoístas para estar em doação. Então, se voltarmos a isso aqui, se falarmos sobre desenvolvimento espiritual com relação às 4 fases, como dissemos, então é exatamente o que esta luz que corrige faz aqui. De novo, esse fator externo que não tem relação direta com a fonte. Exatamente, é por isso que esta ação da luz que corrige sobre nós, a ação que não fazemos, é algo que o nosso ego não consegue nem entender, porque o nosso ego, na corporalidade, estamos acostumados a pensar: se eu fizer certo trabalho, vou receber tal recompensa. É claro para nós. Enquanto na espiritualidade não é assim. Nós fazemos vários trabalhos, e é esse ditado que eu trabalhei e encontrei, que é totalmente oposto à corporalidade, onde ou eu trabalhei e fui recompensado. Então, é invertido. Eu trabalhei e encontrei. Se você pensar corporal, é uma pessoa que trabalha a semana inteira para descobrir o salário na rua, ao invés de receber o salário. Então é isso que ele diz. E é assim que é a espiritualidade. Ou seja, nossa mente não consegue entender porque a nossa mente não entende esse conceito. Então eu trabalhei e encontrei significa que eu faço todo esse trabalho, todos estes meios que dissemos, o professor, o grupo e os livros que veremos na semana que vem, que são os fatores externos que têm relação direta com a fonte. Em certo estado, o que ocorre é exatamente este ganhar na loteria,
Ou seja, que fizemos todo esse trabalho para ganhar a loteria. Ou seja, para descobrir esse salário ao invés de receber o pagamento. É isso que ocorre com a luz que corrige. Que vem de forma inesperada e faz essa mudança para a doação. E quando ela faz essa mudança, sabemos que fizemos essa mudança, porque sentimos que essa mudança para a doação é feita. Então é bom que vocês tenham essas perguntas. Vamos ver mais essa lição na próxima lição. Temos tempo para mais uma. David, da Grã-Bretanha. Eu acho que eu posso te conhecer, David. Eu não consigo ter força em relação aos meus desejos. A Kabbalah vai me ajudar nisso? De novo. O que sempre dizemos aqui é que há um meio chamado ambiente, onde a pessoa não pode fazer nada com seu desejo. Isso é algo que dizemos. E se você deixar a sua própria capacidade de querer superar algo, você nunca conseguirá. Porque você recebe tudo de dentro e o fator ambiental por fora. Então, tudo que temos para fortalecer a nós mesmos, nossa capacidade de superar qualquer desejo, toda essa capacidade de superar está sempre no ambiente. Por isso que, por exemplo, alcoólatras, se a pessoa realmente quer superar o alcoolismo, ela vai por um grupo, alcoólatras anônimo, onde sempre falam sobre a importância. As pessoas com o mesmo desejo de deixar o alcoolismo fortalecem a pessoa para que ela deixe o alcoolismo. Ou uma pessoa que fuma há muitos anos, ela, digamos, ela não consegue largar o cigarro até que vai nesses encontros em que as pessoas fortalecem isso. Então ela chega num ambiente onde ela consegue deixar o cigarro. Então o conceito é o mesmo aqui na Kabbalah. Você tem um desejo espiritual, e para esse desejo espiritual supere seus desejos corporais, ou seja, de querer estar em doação para si. Como você faz isso quando todos os desejos para recepção são promovidos para nós em todas as áreas da sociedade corporal? Então temos de encontrar esse ambiente espiritual, ou seja, um ambiente que eleva a importância da doação sobre a importância da recepção. E ao trabalhar para construir, aumentar a minha conexão com este ambiente, então este conceito de doação torna-se o que supera os conceitos de recepção, e somente através do ambiente, a sociedade onde estou. Então, é isso que temos para essa semana. Foi ótimo tê-los aqui. Esse é um grande tópico. Vamos continuar semana que vem. Falaremos mais sobre o ambiente semana que vem. E exatamente onde temos esse livre-arbítrio. Como ele funciona, todo esse mecanismo. Veremos semana que vem. Até lá, recomendamos muito que leiam os 4 fatores do artigo, a liberdade. Em geral, leiam todo o artigo se puderem. Eu também recomendo muito na livraria, que é Library, no Kabbalah.info, vão nessa seção que se chama Michael Lightman. E ele também há artigos do Michael Lightman chamado Livre-Arbítrio. E há uma parte abreviada do Baal Sulam, se você assistir lá. Então, Library, Michael Lightman, Livre-Arbítrio, há uma versão abreviada do artigo. E eu também recomendo que vocês vão ao blog do Michael Lightman, lightman.com.br em português. Então, vocês podem ir no lightman.com.br. E eu também fui lá antes dessa lição. Então, uma coisa é ir no Kabbalah.info, em português é kabbalah.info/Brasil com Z, CAB, ou seja, Brasil com Z, KAB. Vocês podem ir, então, se for em inglês, no Library. Há centenas de artigos sobre livre-arbítrio. Vocês podem ir no Michael Lightman. E o artigo livre-arbítrio. Então eu recomendo isso. E outro, pode ir no blog do Michael Lightman, que é atualizado dia a dia. E realmente é
é maravilhoso, há vários postos diários. Você pode entrar na parte livre-arbítrio, liberdade, que tem relação com a situação que temos hoje. Então, em relação aos eventos atuais que estão ocorrendo. Então, acabou o tempo, foi ótimo estar com vocês e com você, mútuo amigos. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.